Olá, como estão todos? Sou Morita. Daremos início à sétima videoaula. Conheça o objetivo da vida ensinado no budismo. Se tiverem dúvidas ou perguntas, por favor, enviem através de comentários na página de eventos ou mensagens para o Facebook. Vamos fazer uma breve recapitulação do conteúdo até a aula passada. Já vimos que budismo se refere ao ensinamento de Buda, e Buda é o nome da iluminação máxima dentre os 52 níveis existentes. No budismo, ser iluminado significa adquirir a verdade do princípio do universo. O princípio referido no budismo é o princípio que fará toda a humanidade se tornar verdadeiramente feliz. Somente aquele que conseguir alcançar a iluminação de Buda, que é a iluminação suprema, poderá vivenciar o princípio do universo. E nesse planeta, o único ser que conseguiu essa iluminação de Buda foi Sakyamuni. Sakyamuni viveu na Índia há mais de 2.600 anos atrás. Desde que obteve a iluminação de Buda aos 35 anos de idade até os 80 anos, durante 45 anos pregou o ensinamento como Buda, que atualmente é chamado de budismo. Esses 45 anos de ensinamentos de Sakyamuni foram registrados como sutras pelos discípulos plenamente capacitados. São mais de 7.000 volumes ao todo e são chamados de sutras completos. Quando conseguir ler e compreender corretamente esses sutras completos, poderá saber todo o ensinamento de Sakyamuni. A base do budismo é o princípio da causalidade. Base quer dizer aquilo que fundamenta, sustenta. Se for uma árvore, refere-se à raiz e ao tronco. A árvore secará se perder a raiz e não ficará em pé sem o tronco. Da mesma forma, se não compreender o princípio da causalidade, que é a base, não poderá entender o budismo. Portanto, poderá notar que se trata de algo muito importante. O princípio da causalidade significa algo que transcende os três mundos e as 10 direções. Três mundos referem-se aos mundos passado, presente e futuro, e quer dizer em qualquer lugar, qualquer tempo. Universalmente válido nas 10 direções, quer dizer válido em qualquer lugar. Chamamos de princípio no budismo algo que seja imutável e válido em todos os lugares do universo, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na China ou na Índia, ou em qualquer lugar do planeta. Da última vez, falei que essas 10 direções representavam o universo
no budismo. E que nesse universo havia números incontáveis de planetas como Terra, tanto quanto grãos de areias do rio Ganges. Apresentei os cientistas de primeira linha como Einstein e Marvin Minsky, que demonstraram admiração pelo conteúdo das escrituras budistas, pelos vários ensinamentos contidos nos sutras completos, que Sakyamuni pregou há 2.600 anos atrás e que a ciência atual ainda desconhece. Vamos seguir esclarecendo sobre a lei da causa e consequência, que é imutável em qualquer tempo e em qualquer lugar. Qual seria a relação entre causa e consequência? É a relação de que para todas as consequências há uma causa. E que uma consequência jamais aparecerá sem que exista uma causa. Ou podemos dizer que quando houver mudança da causa, certamente mudará a consequência. Isso é óbvio. Nós vivemos constantemente acreditando nisso. Não podemos viver tranquilamente se pensarmos que não existe relação entre causa e consequência. Se a intenção é iniciar a caminhada com a perna direita, mas ficar pensando que a perna esquerda poderá sair antes, não conseguirá avançar nessa caminhada. No mundo acadêmico também acontece o mesmo. Quando aparece um resultado novo, a ciência investiga a causa. Por que isso aconteceu? Foi assim que ela veio evoluindo. A medicina também evoluiu investigando a causa da doença e tomando providências para solucionar as novas doenças que fazem as pessoas sofrerem. A política externa e diplomacia também prevêem continuamente se as relações entre as nações estão ou não amistosas, tomando medidas pensando na melhor forma de resolver a questão. Naturalmente, há casos em que não é possível conhecer a causa. Não poderemos conhecer a causa da queda de um avião que acabou afundando no meio do oceano. Mas isso não quer dizer que não existiu uma causa para a queda. Pode ter sido provocado por falha mecânica, ou por erro do piloto, ou porque havia uma bomba armada no meio das bagagens. Com certeza, houve uma causa que provocou a consequência, chamada queda do avião. Desta forma, não somos capazes de compreender perfeitamente a relação da causa e consequência. Por isso, ficamos desorientados. Afligimos ao pensar: será que serei feliz continuando nesse emprego atual? Ou serei mais feliz mudando de profissão? Ou será que realmente serei feliz casando-me com essa pessoa? Ou talvez seja o início da minha infelicidade. Por causa dessas dúvidas, as pessoas ficam sem conseguir
dar o primeiro passo. O que realmente desejamos saber, dentre as várias relações da causa e consequência, é o caminho para se libertar dessa indecisão. Podemos dizer que vivemos sentindo angústia no dia a dia porque não sabemos o que fazer para tornarmos felizes ou como evitar a infelicidade. Portanto, queremos conhecer mais sobre a relação de causa e consequência da felicidade ou da infelicidade. Dentre as inúmeras relações de causa e consequência, o budismo foca exatamente na relação da causa e consequência do nosso destino. Quando conhecer o ensinamento do budismo, deixará de ter essa dúvida. Afinal, qual é a relação de causa e consequência do nosso destino? O budismo nos ensina da seguinte forma: boas causas geram boas consequências. Más causas geram más consequências. Minhas causas geram minhas consequências. É um ensinamento muito simples. Boas causas geram boas consequências, e más causas geram más consequências. Quer dizer que terá consequência de acordo com a semente que plantar. Se plantar semente de abóbora, colherá abóbora. Semeando tomate, nascerá tomate. Jamais terá produção de tomates plantando sementes de abóboras. Ou ao contrário, plantando semente de tomate, não tem como produzir abóboras. Nascerá somente o que semeou. Isso é a coisa mais óbvia. Podemos dizer o inverso. Quando vejo uma produção de abóboras, quer dizer que foram plantadas sementes de abóboras. Se vejo produção de tomates, significa que foram plantadas mudas de tomates. Sabendo o que foi semeado, saberá o que irá nascer na época da colheita, e vendo a produção, saberá qual semente foi plantada. Mas, às vezes, há pessoas que dizem que nasceu algo diferente do que semeou. Isso é como se dissesse que semeei abóbora, no entanto nasceu tomate. É verdade, não estou mentindo. Seria um pensamento insensato. Mas, considerando-se que seja verdade, o que essa pessoa está dizendo? O que devemos achar? Podemos pensar em algumas razões como que na verdade estava convencido de ter semeado abóboras. No entanto, eram sementes de tomates. Ou que na realidade tinha semeado abóboras na outra horta. Ou que a pessoa era tão detestada, então os companheiros revolveram toda a terra e replantaram sementes de tomates no lugar com intenção de atormentá-lo. Ou que realmente semeou sementes de abóboras,
mas que foi ontem. Por essas razões, não tem como nascer abóboras nessa horta. Porém, se semeou numa outra horta, o fruto será produzido na horta em que foi plantada. E se plantou ontem, é só esperar o tempo chegar, que as abóboras nascerão. Com certeza, somente nascerá aquilo que semeou. Isso é inalterável. Vamos supor que houvesse um aluno que insistisse em dizer: eu estudei. No entanto, foi mal na prova. Seria o mesmo. A forma que ele estudou não era adequada para tirar nota alta. Ou que tinha estudado matérias que não tinham relação com a prova. Ou começou a estudar depois que terminou a prova. Houve uma causa para que fosse mal nessa prova. Porém, se estudar de verdade e corretamente, com certeza as notas melhorarão. Não há erro na regra. Boas causas geram boas consequências. Más causas geram más consequências. Não há nenhuma exceção. Às vezes dizemos que encontrei casualmente com um velho amigo na cidade. Ou acertei na loteria com o bilhete que comprei por acaso. Usando essa palavra, casualmente, por acaso. Ouvindo esses casos, dá a impressão que não existe relação entre a causa e a consequência. Porém, pensem bem. Se analisarmos bem, sabemos que existe uma causa. Não há como não existir uma causa. O velho amigo tinha os seus motivos para estar andando na cidade naquela hora. E eu também tinha os meus motivos. Se a causa de algum de nós tivesse falhado, e não estivesse andando nessa cidade, não haveria o encontro. Um emaranhado de combinações de elementos fez com que houvesse esse encontro com o velho amigo naquela hora e naquele lugar. Isso quer dizer que é impossível explicar claramente com a nossa inteligência o como é o porquê disso ter acontecido, pois a ligação da causa e consequência é muito complexa. As inundações ou trovoadas acontecem porque devem acontecer, só não sabíamos de que forma ocorriam. Nenhuma consequência ocorre subitamente sem uma causa. Todos os acontecimentos são efetivados pela relação de causa e consequência. Não estou de forma alguma querendo dizer que a abóbora seja o bem e o tomate seja o mal. Na conversa de até agora, estou querendo afirmar que
somente aparecerá o fruto de acordo com a semente que plantar. Ficarei sem jeito se vocês reclamarem, porque o tomate é mau. Então, qual será o parâmetro para dizer o bom e mal? Quando se diz boas causas geram boas consequências e más causas geram más consequências, o que é bom e o que é mal? Obviamente, Sakyamuni nos ensina detalhadamente sobre isso. Por exemplo, é ensinado que fazer gentilezas para as pessoas é um bem, e roubar ou não cumprir com os compromissos é um mal. Não há casos em que, fazendo uma gentileza, deixamos a outra pessoa irritada. Certa vez, seja o lugar para uma senhora idosa no trem, achando que estava praticando o bem, mas ela ficou furiosíssima. Eu acreditava que ceder o lugar era uma boa ação, mas por conta dessa reação, me senti mal e nessas situações ficamos inseguros, pensando se praticamos mesmo uma boa ação. Sabemos que roubar é má ação, mas quando ouvimos dizer que o ladrão teve uma vida requintada até o fim de seus dias, então achamos que é ridículo ficarmos trabalhando honestamente. Será que numa situação assim, não ceder lugar para a idosa é boa ação e ceder o lugar é uma má ação? Ou trabalhar honestamente é uma má ação e roubar é uma boa ação? Quando começamos a pensar dessa forma detalhadamente, ficamos cada vez mais perdidos. Às vezes ficamos confusos, sem saber direito o que é uma boa ação e o que é uma má ação. Como Sakyamuni conseguiu ensinar claramente as boas e as más ações? Como não podemos nos estender, vou falar sobre isso na próxima oportunidade. Temos 11 videoaulas disponíveis. Enviarei um link especial que estará disponível por 2 semanas para aqueles que desejarem assistir a continuação dessa videoaula. Portanto, inscrevam-se pela página específica. Os usuários do Ustream poderão encontrar o link no espaço onde está a instrução sobre o canal do Objetivo da Vida e também no espaço de comentários. Quem acessa pelo YouTube poderá entrar na página específica pelo link indicado na tela. Caso não consiga encontrar o link, por favor, me avisem por comentários ou mensagens e poderei ajudar nos procedimentos. Inscrevam-se já. Estarei aguardando. Até a próxima videoaula.